Lua nova no signo de Sagitário. No dia 1º de dezembro, iniciamos a lunação sagitariana e vamos falar sobre isso nesse vídeo de hoje. Mas antes da gente aprofundar no tema, já deixa o seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho para que você fique a par das próximas atualizações que subirem aqui no canal. E para você que não me conhece, eu me chamo Felipe Freza, sou analista junguiano, astrólogo, e o intuito desse canal é atrelar a astrologia à psicologia profunda de Jung, para que você aprenda a utilizar esse método milenar de autoconhecimento dentro do seu processo de desenvolvimento pessoal. Lua nova em Sagitário, como toda lua nova, diz respeito ao encontro de Sol e Lua no mesmo ponto zodiacal. Esse encontro acontece a 9 graus do signo de Sagitário, no dia 1º de dezembro. Então a gente tem aí o início de uma fase onde nós vamos trabalhar as características sagitarianas, lembrando que a lua nova, ela fala do início de um processo, de um plantio, de algo que vai se desenvolver ao longo desses 29 dias, o período da lunação, e num médio prazo, nós vamos ter aí também 6 meses para trabalhar essa energia que começa nessa alunação e nós vamos colher os frutos disso 6 meses depois, com a lua cheia do signo de Sagitário. Então, a gente já começa aqui a olhar um pouquinho para esse processo, um momento bastante importante, um momento onde a gente é convidado a se conectar com aquilo que nos permite expandir, crescer, desenvolver. Sagitário fala sobre a ampliação dos nossos horizontes, sejam eles físicos, intelectuais ou espirituais. Em Sagitário a gente filosofa sobre a vida, em Sagitário a gente busca significado, em Sagitário a gente se nutre da nossa força e da nossa ação entusiasmada para ir na direção dos nossos objetivos, para que a gente possa crescer e se desenvolver. Sagitário fala do arquétipo do visionário, do aventureiro. Então, onde você deseja se aventurar? Que essa lua nova te traga a possibilidade de entender quais são os caminhos que você deseja seguir na sua vida e qual é a liberdade que precisa ser conquistada a partir dessa lua nova no signo de Sagitário. É um ótimo momento de reflexão sobre esses assuntos e sobre as suas vontades, sobre o que você pode fazer para expandir, seja fisicamente, com viagens, talvez seja um ótimo momento para começar a planejar uma viagem. Algumas pessoas vão viajar no mês de dezembro, então pode ser também uma alunação que vem trazer muitos aprendizados a partir desse deslocamento da sua terra natal para o conhecimento de outras culturas, de outras formas de pensar e de enxergar o mundo. Isso pode também ampliar a sua percepção, trazendo criatividade e uma abertura para você entender a sua realidade a partir de outros pontos de vista. No nível intelectual, pode ser uma lua nova que te convida a buscar novos conhecimentos. Então, onde você deseja se aprofundar, o que você deseja conhecer, onde você deseja expandir intelectualmente. Talvez seja um ótimo momento para pensar no aprofundamento em algum tema, em iniciar uma graduação, um mestrado, uma pós-graduação, um doutorado. Enfim, é um ótimo momento também para você refletir sobre isso. E espiritualmente, busca de sentido e significado. Quais são os seus valores mais profundos, os seus valores abstratos, os seus valores espirituais, a sua filosofia de vida? É um ótimo momento para questionar tudo isso, lembrando que o regente de Sagitário, que é Júpiter, está em trânsito pelo signo de Gêmeos. E esse trânsito retrógrado de Júpiter pelo signo de Gêmeos, lembrando que Júpiter permanece retrógrado até o dia 4 de fevereiro. Aliás, tem um vídeo aqui no canal onde eu falo tudo sobre a retrogradação de Júpiter. Talvez seja até interessante você assistir a esse vídeo para entender um pouquinho da dinâmica desse ciclo, dessa lunação de Sagitário. Já que Júpiter, como o grande expansor no signo de Gêmeos, nos traz a possibilidade de olharmos para muitas oportunidades
possibilidades, para muitos caminhos possíveis na nossa jornada. E dentro dessa percepção, durante uma fase retrógrada de Júpiter, nós somos chamados a um aprofundamento na nossa realidade interior, questionando as nossas crenças, as nossas ideias, entendendo se esses caminhos, se essas possibilidades que se apresentam, elas de fato estão alinhadas com o nosso real propósito, estão alinhadas ao nosso coração, se realmente elas fazem sentido nesse momento, se fazem parte da nossa trajetória, se nós damos conta de abarcar todas essas ideias, todos esses projetos, todas essas possibilidades que se apresentam aí nesse momento. Então, é uma lua nova que fala de um plantio, mas um plantio muito consciente. Se a gente vem muito na euforia, entendendo que, nossa, eu consigo dar conta de tudo, isso tudo aqui é o que eu quero para mim, vamos lá, vamos fazer. Lá na frente você pode olhar para trás e dizer, poxa vida, eu me equivoquei, eu fiz um mau julgamento do momento em que eu estou e para onde eu estou indo, e isso pode gerar no futuro frustrações para você. Esse é um momento de reavaliação, esse é um momento de rever os seus planos, as suas metas, os seus objetivos, lembrando que essa é uma lua nova que também faz conjunção com Mercúrio retrógrado, também no signo de Sagitário. E a gente sabe que Mercúrio retrógrado vem pedindo revisão, vem pedindo reavaliação. O que precisa ser reavaliado na sua vida, o que precisa ser visto, revisto, pensado, repensado durante a fase dessa lunação. Que a gente possa ter discernimento e trabalhar o nosso foco lidando com essas questões de uma forma um pouco mais concreta, com um pouco mais de pragmatismo, entendendo que a nossa ansiedade e a nossa inquietação de querer que as coisas aconteçam de maneira muito rápida pode fazer com que a gente, lá na frente, se arrependa de algumas decisões. Então, esse mês de dezembro, essa lunação sagitariana, muito diferente de uma outra lunação sagitariana que não tivesse esses aspectos, né? Então, ela vem trazendo realmente uma necessidade de cautela, já que Sagitário vem nos trazer um estímulo muito elevado e uma busca por liberdade. Então, a gente olha para essa realidade com muito otimismo, entendendo que a gente pode, que a gente consegue. Isso é muito positivo, isso é muito bem-vindo também, mas a gente precisa ter um pouquinho um senso de realidade, ter os nossos pés bem firmados na matéria. Um outro ponto importante é que essa lunação, ela faz um aspecto muito harmonioso, um trígono com Marte que está no signo de Leão. Então a gente está falando aqui do mapa da lunação, tá? O que esse mapa da lunação vem nos trazer ao longo de todo o mês de dezembro. No mapa da lunação, Marte não está em movimento retrógrado, porém no dia 7 de dezembro, Marte inicia a sua retrogradação pelo signo de Leão. Então essa primeira semana de dezembro, ela vem trazendo um certo estímulo. Esse trígono de Marte com a Lua nova em Sagitário vem trazendo a possibilidade de uma autoconfiança, de uma conexão com a sua autoconfiança, de estímulo, para que você encare as possibilidades, encare os seus projetos, encare os seus desejos, encare as suas vontades de forma apaixonada, de forma conectada, entendendo e percebendo você como o veículo, como o agente principal para que essas coisas aconteçam na sua vida, para que você possa dar forma para aquilo que você deseja, para os seus projetos de longo prazo. Sagitário, como eu sempre digo aqui, é a flecha que aponta para um alvo. Qual é o alvo que você deseja apontar? Talvez isso não esteja tão claro assim para você. Se não estiver tão claro assim para você, tenha paciência, calma, reflita, entenda, avalie, dê tempo ao tempo, lembrando que tanto Júpiter quanto Marte terminam a sua retrogradação no final do mês de fevereiro. Júpiter no dia 4 de fevereiro, no comecinho, e Marte no dia 24 de fevereiro. Mercúrio, que está também no movimento retrógrado, finaliza a sua retrogradação no dia 15 de dezembro. Então a gente tem aí alguns processos acontecendo, rodando. E se a gente for com muita sede ao pote, se a gente quiser que as coisas caminhem de maneira muito acelerada, a gente pode
se frustrar. Então, muita atenção, cautela, lembrando que esse trígono de Marte em Leão com a alunação em Sagitário vem trazendo justamente a possibilidade de uma conexão com o seu entusiasmo. Então, traga realmente isso para a sua vida. Entenda que, por mais que as coisas elas caminhem de maneira um pouco mais compassada aí depois da segunda semana de dezembro, ainda assim existem possibilidades. E o que importa para Sagitário não é o resultado final, é o caminho que nós percorremos para chegar até aquele objetivo. A gente, ao longo dessa jornada, a gente pode mudar, a gente pode redirecionar a nossa rota. Sagitário é um signo mutável, do elemento fogo. O fogo instável, ele muda. Hora ele está um pouquinho mais fraco, hora ele se intensifica. E a gente consegue ali, dentro desse processo, entender quais são os melhores caminhos, dentro da reflexão sobre aquilo que faz sentido, que toca o nosso coração, que está alinhado e atrelado à nossa filosofia de vida, aquilo que nos nutre, que nos enche de alegria. Isso é Sagitário. Então, que isso seja uma métrica para você nesse momento, onde esse reconhecimento de todas essas questões que têm importância na sua vida, elas tomem espaço para que você possa decidir a partir do seu coração. E às vezes isso leva um pouquinho de tempo, né? Às vezes isso pede paciência para que as coisas elas se elucidem, para que as coisas elas se clareiem. Então, durante uma fase de retrogradação, até o dia 15 de dezembro, principalmente, onde nós teremos Marte retrógrado, Mercúrio retrógrado, é realmente um momento aí para a gente tirar o pé do acelerador e devagarzinho aí, de passinho em passinho, a gente chega longe, tá bom? Bom, é importante a gente entender também que essa lunação faz uma quadratura, um aspecto de tensão com Saturno no signo de Peixes. Então a gente já está entendendo aí que Saturno na jogada vem pedindo responsabilidade, maturidade, estrutura. É uma lua nova em Sagitário que nos impulsiona a essa expansão, mas ao mesmo tempo ela vem nos trazendo a compreensão e um olhar muito objetivo e muito pragmático para a realidade que se apresenta. Então, o que é possível fazer, ser feito com aquilo que se tem? Muitas vezes a gente entra num processo megalomaníaco de idealizar e de imaginar, de fantasiar, e nesse processo os nossos pezinhos vão saindo do chão, né? A gente vai flutuando, flutuando, flutuando. Quando a gente vê, a gente já não está mais em sã consciência, a gente já não está mais na nossa realidade, a gente está vivenciando uma grande utopia. E dentro desse processo, Saturno em Peixes vem falando, olha, beleza, a gente está olhando para esses sonhos, quantos sonhos, e que bom que isso está gerando entusiasmo em você, que bom que isso está te trazendo a motivação, que bom que você está confiando em você. Marte em Leão tem trazido isso nessa alunação. Confie em você, confie nas suas capacidades, você pode, você consegue, mas vamos olhar para tudo isso de maneira madura. O que você tem aí? Quais são as ferramentas? Você tem um plano? Você tem um planejamento? Você sabe qual vai ser o começo, o meio e o final? Pelo menos você sabe quando começa, quando termina? Vamos entender isso de maneira um pouquinho mais concreta? Vamos trazer isso para o plano da realidade? Qual é o caminho que precisa ser percorrido dentro desse processo? Você está comprometido com você? Você está disposto, disposta a perseverar, a ter constância, dedicação, disciplina, para que aquilo que você imagina e idealiza se torne uma realidade? É muito comum que a gente busque resultados imediatos para as nossas ações, mas muitas vezes as coisas não acontecem dessa forma. Na maioria das vezes as coisas não acontecem dessa forma. E a gente precisa ter paciência, calma e tranquilidade para esperar que tudo isso aconteça. Então, pode ser sim um momento, uma alunação que vem nos colocar em contato com algumas angústias, com algumas frustrações, e a gente precisa sim entrar em contato com tudo isso sem perder a nossa fé, sem perder a nossa confiança, sem perder esse espaço de entusiasmo, de alegria, de força, de conexão com o nosso poder pessoal que vai nos conduzir à realização daquilo que tanto ansiamos. Então fica a dica aí para esse momento. Lembrando que nós temos também a Vênus no signo de Capricórnio, e a Vênus em Capricórnio adiciona uma energia de seriedade e pragmatismo às dinâmicas relacionais,
aos nossos valores durante esta alunação. Esse posicionamento evoca a necessidade de construir vínculos sólidos e duradouros, baseados em comprometimento e responsabilidade. Quais são as responsabilidades que você tem com o seu parceiro, com a sua parceira, com o seu sócio, com alguma outra pessoa que você tem algum vínculo de acordo? Isso é muito importante nesse momento, onde nós vamos também rever e reavaliar essas relações. O trígono de Vênus com Urano, Vênus faz um trígono, um aspecto de harmonia com Urano retrógrado no signo de Touro, traz uma dose de inovação, liberdade às relações, permitindo-nos explorar novas maneiras de viver o amor e os valores pessoais sem perder o foco na estabilidade. Além disso, o sextil de Vênus com Netuno retrógrado em Peixes inspira um senso de idealismo e compaixão, convidando você a integrar o amor romântico com a dimensão espiritual e intuitiva. É realmente um momento aí para a gente trazer à tona, de forma prática, de forma concreta, o nosso amor, os nossos afetos. Então, expresse o seu amor, expresse o seu afeto para as pessoas que você se relaciona, no seu relacionamento romântico, na sua relação de sociedade e parceria, nas suas relações familiares, o que você pode fazer pelo outro. Muitas vezes uma ação vale mais do que 1000 palavras. É um trânsito muito importante a Vênus em Capricórnio, já que ela fala dessa concretude, a concretude do amor. Como nós podemos ser concretos na expressão do nosso amor, da nossa compaixão, do nosso cuidado para com o outro. E principalmente também, não principalmente, mas também no cuidado com aquilo que desejamos construir ou com aquilo que já construímos. Você tem direcionado a sua energia, a energia dos seus investimentos, daquilo que você realiza para fins que sejam positivos para você, ou você tem se endividado, ou você tem perdido a linha em relação aos seus gastos, ou você tem feito investimentos impensados por impulso. Preste atenção nisso. O que você tem feito com os seus recursos? Você tem cuidado daquilo que é fruto e suor do seu trabalho? Fica aí uma reflexão desse trânsito da Vênus no signo de Capricórnio. Lembrando que ela faz um trígono com Urano em Touro, pedindo inovação. O que de novo você pode fazer? Quais são as renovações, as revoluções que você pode trazer na senda dos seus relacionamentos, na sua vida profissional, na sua relação com o seu dinheiro, com as suas finanças? É um ótimo momento para vislumbrar novos horizontes, para pensar diferente, pensar um pouquinho fora da caixa, sair da rotina. Perceba um pouquinho, poxa, como que está aí a sua relação? Será que entrou num campo de estagnação, vocês estão sempre fazendo ali as mesmas coisas, é trabalho durante o dia, chega em casa, senta na frente da televisão, janta, assiste o Jornal Nacional, ou você tem aí ideias de fazer coisas diferentes, de levar a sua companheira, ou de propor ao seu companheiro uma coisa diferente, vamos sair para dar um passeio, ou vamos sair para ir para um restaurante, ou vamos fazer uma coisa diferente, jogar um jogo de tabuleiro aqui em casa, ou falar de coisas que possam trazer um estímulo de mudança, sonhar, pensar em possibilidades novas para o desenvolvimento dessa relação, para o crescimento mútuo. Isso na senda relacional, na senda profissional também, com seu parceiro, com seu sócio, com pessoas que existam vínculos de acordo. Então pense um pouquinho sobre isso. Esse é um ótimo momento, essa alunação, para pensar fora da caixa. E dentro desse processo, quando a gente começa a vislumbrar novos horizontes, o que é próprio dessa alunação em Sagitário, a gente começa assim a enxergar o que é preciso ser feito para a gente seguir esse caminho, trilhar esse caminho. Então sempre que a gente começa uma jornada, sempre que a gente começa uma trilha, sempre que a gente vai fazer uma viagem, a gente vai parar um momento para entender e observar, poxa, o que eu vou levar dentro dessa mala? Será que está frio naquele lugar? Será que está quente naquele lugar? O que eu preciso levar? Blusa? Quantas blusas? Ah, vai ser uma roupa um pouco mais leve, vai fazer frio, vai fazer calor, então tem que levar uma blusa, mas também uma roupinha um pouco mais tranquila. E se eu ficar doente? Será que eu levo algum remédio? Será que eu penso em alguma coisinha assim? Ou será que eu estou levando muita coisa? Acho que eu tenho que tirar um pouco de coisa dessa mochila, estou levando muito peso, né? Essa viagem vai ser longa, eu vou caminhar muito tempo, então tem que ter uma mochila um pouquinho mais leve. Então esse é o momento para a gente refletir muito sobre isso. Como que tem sido a sua jornada? Qual tem sido o seu caminho? Você tem carregado muita coisa na sua mochila? Você tem carregado coisas de menos? Você está aí
seguindo o seu caminho, muito confiante, sabendo para onde você está indo e está tudo certo, você está paciente, você está acreditando, você está otimista e mesmo em frente às adversidades, aos desafios, você está aí focado na sua direção, certo de que você vai realizar aquilo que você deseja. Então essa é uma lua nova que vem trazendo essa reflexão pra gente. Então espero que nesse momento a gente possa trazer o nosso discernimento, a nossa força, não perdendo o nosso entusiasmo, a nossa força, a nossa alegria de viver, para que a gente consiga continuar vibrando de maneira elevada em relação aos nossos planos, às nossas metas, trazer a alegria, porque é na alegria que a gente manifesta, é na força de vontade que a gente manifesta, é na alta frequência que a gente manifesta. Sagitário vem falar sobre isso, otimismo, a possibilidade de a gente olhar para a nossa realidade com alegria, mesmo que muitas vezes isso esteja árido, difícil. Vamos conectar com esse entusiasmo, o entusiasmo divino, o entusiasmo que nos conecta àquilo que existe de maior dentro de nós. A flecha de Sagitário apontando para cima. Sagitário é um centauro, metade homem, metade cavalo. Nós temos os nossos instintos, nós temos a intensidade do nosso emocional, nós temos a nossa agressividade, nós temos também sentimentos que muitas vezes nos colocam em melancolia, em sofrimento também. Mas nós temos consciência que somos um ser espiritual. Mesmo aprisionados nesse corpo material, nós somos um ser espiritual e dentro da nossa espiritualidade, dentro da nossa consciência, a gente consegue sim passar por todos esses sentimentos, por todas essas questões mais instintivas do animal que reside dentro de nós, para que a gente consiga utilizar toda essa força e todo esse impulso para nos conduzir até onde nós desejamos ir, para o nosso crescimento. Isso é o mais importante, o nosso crescimento, o nosso desenvolvimento anímico, o desenvolvimento da nossa alma, do nosso espírito, e dentro dessa realidade que nós vivemos, da realidade manifesta, que a gente possa trilhar caminhos que nos tragam essa possibilidade de crescimento e expansão. Espero que essa lua nova te traga realmente aí possibilidades incríveis, abertura de caminhos e que você viva aí uma realidade e uma lunação de muita prosperidade, de muita abundância em todos os sentidos. Bom, finalizando o vídeo, eu gostaria de fazer um convite para você que deseja iniciar um processo psicoanalítico na linha da psicologia analítica, um processo recorrente, quinzenal ou semanal, onde eu integro a sabedoria da constelação familiar sistêmica, da própria astrologia terapêutica. O pilar principal é a psicologia analítica, um processo que vai te permitir um desenvolvimento, um crescimento e uma expansão, um autoconhecimento para que você possa lidar com a sua vida, com seus objetivos, com seus planos, as suas metas, com conforto emocional e psicológico. E para você que deseja se conhecer através da astrologia, também faço análises astrológicas, análise de mapa natal, análise de revolução solar, análise de sinastria de casal, planejamento astrológico, trânsitos, progressões. Entre em contato comigo, a partir da sua necessidade, eu sugiro para você como que nós podemos seguir aí, quais são os métodos utilizados na sua análise astrológica. E para você que deseja aprofundar no conhecimento da astrologia, tem curso de astrologia para você aprender a analisar o mapa astrológico, caso você queira se conhecer através da astrologia, aprender astrologia por hobby, e caso você queira também iniciar atendimentos com astrologia. Um curso completinho, de 24 horas, todo apostilado. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Um forte abraço para você, uma linda, maravilhosa alunação. Namastê!